acostumado, não vai relembrar. Já chorei. Já chorou quem chorou. Oi. A nossa vida não está limitada aos problemas e às dificuldades. Os monstros que nos atormentam e o mar revolto são provisórios. Deus é quem está no controle de tudo. Reunião de oração de 18 de maio. Esse slide feito por Ângela, uma irmã nossa querida da igreja, chegou até mim alguns dias depois da minha internação. E isso foi um compêndio, um resumo, algo que ela extraiu de uma mensagem dada aqui nesse local, nessa igreja, nesse dia, há exatos ou quase exatos 5 meses. E esse resumo dessa mensagem, ele se deu ouvindo de um texto, extraído do livro de Daniel, no capítulo 7, a partir do versículo 1, que fala sobre um sonho que teve, então, Daniel. Daniel é um livro profético, diferente de alguns livros históricos do Antigo Testamento. Daniel está dentre os livros proféticos, em um lugar em que Deus queria falar com o seu povo. E ele falou com o seu povo naquele momento através de um sonho. E Daniel sonhou com um mar revolto cheio de monstros, de bestas feras, monstros inimagináveis. Eram sonhos terríveis que Daniel se pegava a perguntar a Deus o que aqueles sonhos significavam. E ele teve de resposta de Deus como que o significado daqueles sonhos eram simplesmente que o povo confiasse em Deus. Porque, por mais revolto que o mar estivesse, por mais monstros e mais monstros que aquele mar estivesse recheado ou contemplado de criaturas horrendas, o controle daquele mar todo pertencia a um só Deus, que mandaria um filho. Isso Daniel já profetizava sobre Jesus. E ele dizia que aquele mar, independente do bicho que tivesse, do monstro que tivesse, ele estaria sob o controle de Deus. E ele dizia: povo de Deus, se acalme que esse cativeiro não é para sempre. O povo era preso na Babilônia, o povo ainda se fazia escravo, e Daniel dizia àquele povo: se acalme, porque existe o Deus que controla todos os mares, que permite, segundo o texto, que alguns monstros ainda permaneçam ocultos, que o mar parece tranquilo, mas que pode, vez por outra, se revoltar. Mas calma, que existe um Deus que controla os mares e os seus monstros. Não por ironia do destino, mas porque Deus quis que assim fosse. Esse texto que eu li, que vocês leram, foi dito por mim, numa terça-feira, 18 de maio de 2021. Dia esse em que eu já começava a sentir no meu corpo algumas sensações estranhas. Formigamento nos meus dedos, formigamento nos meus pés,
Mas algo que eu não estava dando importância naquela noite, porque estresse, algo que pudesse ter acontecido, e essa oportunidade, nesse dia, o meu mar estava mais do que tranquilo. Eu navegava em um mar tranquilo, em um barco potente, cheio de mim no controle desse barco, recém-nomeado a um cargo que eu almejei durante muito tempo da minha vida. Fui aprovado em um concurso público e comecei a exercer o meu exercício de tabelião, algo que eu esperava por muito tempo. Minha empresa, muito bem, apesar da pandemia e preocupação, a empresa vendia como nunca. E eu tinha 2 ou 3 mochilas, porque eu não dava conta e eu sabia que eu podia fazer isso tudo. Porque tempo eu arranjava, dinheiro também, inteligência sempre tive, e isso fez com que eu me enchesse de mim de uma forma que eu estava navegando de maneira tranquila, em águas rasas, cristalinas e sem o menor perigo à vista. Mas de repente, a partir daquele dia, daquela terça-feira, 18 de maio, o mar começou a dar uma ligeira agitada. As mãos começaram a formigar um pouco mais. Acordei na quarta-feira com o formigamento subindo um pouco mais nos meus pés, nas minhas pernas, nos meus braços. E finalmente... Obrigado, Otto. Na quinta-feira, um dia e meio depois, eu já estava internado em São Paulo. E com alguns 2 ou 3 dias, eu já estava tetraplégico. Eu fui acometido de uma síndrome chamada Síndrome de Guillain-Barré. Foi uma síndrome que me acometeu em virtude da vacina que eu tomei. Poderia ter sido com qualquer outra coisa. Essa síndrome acomete 2 em cada 100 mil pessoas. E eu ouvi essa frase quando eu não consegui andar. E quando Mariana começou a ler essa frase para mim, eu fiquei imaginando assim, ela está lendo algum livro de autoajuda ou alguma coisa aí só para encher linguiça, para eu ver se eu melhoro. E no final ela disse que quem tinha dito essa frase tinha sido eu na terça-feira anterior. E aí naquele momento eu comecei a me questionar se realmente aquilo que eu acreditava era para mim mesmo ou estava sendo só para os outros, era um verdadeiro faz de conta. Se aquilo era realmente o que eu acreditava, e ali eu já começava a entender. Por que aquilo estava acontecendo comigo? Porque a grande pergunta que eu me fazia era: por quê? Por que eu? Por que comigo? Ora, o que eu fiz para merecer isso? Eu tinha que, para dormir, quem fazia isso era a Mariana, colocar uma cola nos meus olhos.
para que ele pudesse fechar, porque eu não conseguia fechar os meus olhos. Meu trato intestinal e urinário não funcionava. E a grande expectativa dos médicos era que a qualquer momento eu parasse de respirar. E meu coração pudesse parar, porque é um músculo. E a gente passou a conviver com essa expectativa mórbida por 30 dias. E dia após dia eu me perguntando por quê. E eu me perguntava também se todos aqueles ensinamentos que de repente Deus fez com que eu passasse para outras pessoas não tinham servido de nada para mim. Veja como é fácil quando nós dizemos para os outros que aquilo vai passar, que Deus está no controle, que você só está aqui por conta de Deus, mas quando é conosco, quando as coisas nos atingem, e atingem verdadeiramente em cheio certas horas, parece que nós nos esquecemos de tudo aquilo que dizemos aos outros que cremos. Parece que tudo aquilo que vivemos se apaga. Porque veja se a vida da gente, ela não é repleta de milagres. E às vezes milagres que nós fazemos questão de não enxergar, e milagres que fazemos questão de não dizer que foram milagres. Faça aí um pequeno retrospecto da sua vida e veja se o que se passou nela de 10 anos para cá. Se você conseguiu ver que de 10 anos para cá o controle foi todo seu, ou se coisas andaram de forma que você nunca esperava. Será que tudo que você passou e está passando hoje, a maneira que você vive hoje, foi planejada por você há 10 anos atrás? Ou será que não é obra de Deus você estar aqui hoje, me ouvindo? Eu não tenho dúvida da sua resposta. Eu não tenho dúvida do que você pensou aí, que aconteceu em sua vida, que você nunca esperou que acontecesse. Que você nunca imaginou que fosse acontecer do jeito que aconteceu. Que você planejou de um jeito e foi de um jeito totalmente diferente. Isso não foi sorte. Não foi você que mudou de ideia ou mudou de plano. Isso tudo foi Deus que fez. E esses são os milagres que acontecem na nossa vida dia após dia, e que nós fazemos questão de não ver. Nós fazemos questão de colocar na conta do acaso. Nós fazemos questão de colocar na conta do chefe que nos deu aumento. Nós fazemos questão de colocar na conta do médico que é inteligente. Fazemos questão de colocar na conta de várias e várias pessoas, mas esquecemos de colocar na conta de Deus. Eu não achava, naquele leito de hospital, que Deus conseguisse me ouvir. Eu não tinha forças para orar, porque eu achava que eu não ia ser ouvido. E eu estava acreditando aquele médico, aquele hospital, o melhor do Brasil, o melhor médico que o dinheiro poderia pagar, que a minha cura estava nele, no que ele fosse me dizer. 30 dias se passaram.
e eu não melhorava. E eu tive que fazer um outro ciclo de medicação, mais 5 dias. E o médico disse, olha, depois desse ciclo de medicação, chamada imunoglobulina, você vai fazer um outro tipo de tratamento, chamado pulsoterapia. É isso mesmo, né, irmão? Tratamento com corticoide, doses altíssimas que você vai ter que tomar por vários dias, porque esse tratamento não está dando certo. Então, quando você termina no domingo, na segunda-feira você começa com esse outro tratamento. Tem efeitos colaterais e etc., mas você é o que a gente tem. E eu disse a ele, doutor, e se eu melhorar? Ele me disse, você não vai melhorar. Eu tinha certeza que eu não ia melhorar. E aí Mariana convocou um exército de oração. Que foram vocês. E oraram pelos 5 dias do meu tratamento. E eu me lembro que Mariana, orando comigo no quarto, ela dizia assim, Deus, confunde os médicos. Eu confesso que eu não entendia muito bem o que significava essa expressão de confundir os médicos. Passaram-se os 5 dias, chegou o domingo, o último dia do tratamento, comecei a sentir uma pequena melhora. Minha perna aqui não fazia nada, mexeu um pouquinho. Na segunda-feira, quando eu iria começar a outra terapia, o médico entra no meu quarto, viu que minha perna estava se mexendo um pouco, se encostou na cama. Olhou para mim e disse, estou confuso, não sei o que fazer. Como não acreditar no poder da oração? Deus disse, está aí, tu não está acreditando? Eu vou usar a mesma palavra que tua esposa usou, para tu ver que o controle não é dele. Não fiz o segundo tratamento. Comecei a melhorar. E comecei também, muito pouco, a entender o que Deus queria me mostrar nesse primeiro passo, que era o poder da oração. Para mim foi preciso isso. Porque certamente de outra forma eu não entenderia. Para você é preciso o quê? Para acreditar que a oração tem poder. Franca melhora, alta do hospital,
Passados mais 15 dias em São Paulo, permanecendo no tratamento, fisioterapia 2 vezes por dia, fonoaudiologia 1 vez por dia, terapia ocupacional mais 1 vez por dia. Fiz mais de 200 sessões de fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional. Vim para João Pessoa, ainda de cadeira de rodas. Começando a melhorar, me aventurar ainda num andador. Começando a fazer as coisas do dia a dia aos poucos. Mas Deus não tinha ainda falado comigo completamente. Uma expressão usada por João, que eu já ouvi muito, João Vitor, meu filho, e ele falou muito dessa expressão. E disse num determinado momento que eu só conseguia enxergar o copo meio vazio, mas meu copo estava meio cheio. Eu já estava começando a dar uns passos, ficando em pé, penteando meu cabelo, passando desodorante, mas eu queria correr, ficar bom. Não estava aceitando muito ainda os milagres pequenos de Deus. De repente eu pioro. Então, quando eu já imaginava que a guinada estava feita, que daqui para fazer as coisas que eu fazia anteriormente seria rápido, eu começo a piorar um pouco. E aí o desespero toma conta de mim de novo e eu começo a perguntar as mesmas coisas que eu estava perguntando lá no começo. Por quê? Cheguei a me desesperar porque eu perguntava de novo, não, Deus. Eu não quero passar de novo por tudo que eu já passei. E eu comecei a questionar de novo o poder de Deus na minha vida. Ou o controle dele sobre a minha vida. Comecei a piorar e nesse tipo de síndrome qualquer piora é preocupante, porque ela pode acontecer muito rápido. E a médica passou um novo ciclo de medicação para que eu tomasse, que essa piora não tomasse conta novamente do meu corpo. Essa história alguns já ouviram. Vão ouvir de novo. E a médica passou para que eu fizesse o tratamento. Fui ao hospital aqui em João Pessoa. Chegando no hospital, fiquei interno, 7 horas da manhã. 1 hora da tarde, o médico do hospital disse que não havia a medicação no hospital. Não estava disponível. Eu deveria tomar 29 frascos do remédio chamado imunoglobulina. E aí começa a saga de Mariana para procurar onde havia esse remédio. Já tinha ligado para São Paulo para ver se eu ia para lá e não tinha vaga, eu só poderia ir na outra semana. E Mariana ligando para todos os hospitais de João Pessoa, dos hospitais de Recife, clínicas particulares, farmácias que vendem esse tipo de medicação. Esse medicamento não existia para que eu pudesse tomar. Não tinha.
A nossa médica envolvida com isso também, conversando com Mariana aí no telefone, e disse que estava tentando procurar, também não achava. Mariana orou de novo. Oração simples. Deus, providencia essa medicação, Pai. Mariana saiu do hospital para tentar buscar a medicação e o pessoal do hospital disse, leve esse isopor aqui, porque se você conseguir, você já traz. Era algo impossível. Nos mandaram para um local do estado que distribui medicamentos, mas já fomos recebidos com um não de cara. E quando Mariana estava lá, e a médica aperreada, a médica estava dentro da sua sala, existia uma paciente jovem, que ouviu o burburinho, ouviu a confusão, a médica preocupadíssima, e ela olhou para a médica e disse, doutora, o que é que aconteceu que a senhora está tão preocupada? Ela disse, eu estou com um paciente que ele precisa tomar a imunoglobulina e não tem em lugar nenhum. Está com falta, esse medicamento está em falta no mundo todo. E aquela paciente disse a ela, doutora, eu já estou bem, já estou curada. E eu tenho alguns frascos desse medicamento aqui no hospital, no HU. E eu vou doar para esse seu paciente. Eu tenho 15 frascos. A doutora disse, ele precisa de 29. Mas os seus 15 já vão valer muito, porque nós vamos tentar de alguma outra forma conseguir isso. Nisso chega o pai dessa moça. E ela diz, painho, aquelas minhas 15 imunoglobulinas que nós temos aqui, eu decidi doar para o paciente da doutora, que está precisando. E o pai da moça disse, eu concordo, mas nós não temos 15. Nós temos 29. Senhor José, pescador em Rio Tinto. Vocês perceberam o que Deus tinha acabado de me dizer naquela hora? Você pode ter recurso. Quanto você quiser. Você pode tentar buscar isso onde você quiser. Mas quem lhe dá sou eu. Da maneira que eu quero. Eu uso um pescador da cidade de Rio Tinto, que eu nunca vi, que não tinha nada para me oferecer, para lhe salvar. Porque quem lhe salvou não foi ele, fui eu. Não foram 30. Não foram 25. Não foram os 15. Foram 29.
Como não acreditar que Deus toma conta de nós? Como não acreditar no poder de Deus? E para mim funcionou assim. A pergunta já estava passando de porquê. Mas para quê? Eu estou tendo que passar por isso tudo porque não acabou ainda. Eu não sei se eu estou curado. Ainda não sei. Mas eu precisava entender. E Deus fazendo isso de uma vez por todas comigo, usando quem Ele queria. Para me dizer que o meu Deus não são as minhas pernas. O meu Deus não são os meus filhos que ficaram longe de mim 45 dias. O meu Deus não é a minha esposa. O meu Deus não é o meu trabalho. E se eu não pudesse mais andar? Deus teria ido comigo junto com a minha capacidade de andar? Será que Deus vai junto, a reboque, das coisas que nós não conseguimos fazer ou das coisas de ruim que nos acontecem? Será que Deus vai junto com o emprego que perdemos? Será que Deus vai junto com aquele contrato que a gente não assinou? Será que Deus, o nosso Deus, vai junto com alguém que perdemos e que tanto amávamos? Será que Deus vai junto com uma relação que não deu certo? Não, porque Deus é Deus. E Ele não só existe aonde você quer que Ele exista. E lutar contra isso é o que fazemos dia após dia, incansavelmente. Não por nós, mas porque nós somos, como diz o querido pastor Vandir, carne, osso e pecado. É esse pecado que insiste em fazer com que nós queiramos acreditar que Deus só existe quando tudo vai bem. Que Ele não nos fez para sofrer. Mas no mundo tereis aflições. Mas essas aflições, assim como essa minha doença, que como eu disse, eu não sei se estou curado ou não. Ainda que eu não resista a ela, ela não é para a morte. É para que eu possa perceber que o que importa é a verdadeira vida que eu consegui ganhar através de Cristo Jesus. É a vida eterna. E que lá não tem Guillain-Barré. Lá não tem pranto. Não tem lamentação. Não tem dificuldade financeira.
não tem aperreio do dia a dia, da vida, que nós temos e que nós nos acostumamos a deixar com que essas coisas tomem o lugar que pertence a Deus dentro de nós. Eu continuo em aprendizado. Eu continuo aprendendo dia após dia. E peço a Deus todos os dias que não me faça esquecer por um só minuto todos os dias que eu passei até aqui. Que eu consiga entender e que eu consiga perceber nas mínimas coisas a presença e o milagre diário de Deus na minha vida. Essa é a minha oração. Essa é a oração que eu faço não só para mim, mas para você hoje. Para que você não precise de uma doença incapacitante, de uma doença que traz aflição como essa que eu estou, para perceber isso. Para que você possa acordar, se alimentar, caminhar, olhar, estar aqui sentado, poder fechar os olhos quando for dormir. E lembre que isso tudo, apesar de poder parecer pouco, porque você quer encobrir essas coisas pelo seu problema, foi Deus que lhe permitiu fazer. É Deus que está fazendo essa maravilha e esse milagre diário com você. Eu comecei a andar sem a ajuda de muleta faz 2 dias. Foi? Depois de 5 meses, eu comecei a andar há 2 dias. Mas os meus passos nunca mais serão os mesmos. E eu peço a Deus que possa fazer com que esses novos passos, com que esses aprendizados que eu venho tendo ao longo desse tempo, ele possa servir de testemunho vivo para todos vocês, para que vocês possam perceber, nos mínimos detalhes, que Deus nunca lhe abandonou. Nunca. Nunca. Eu espero em Deus que os meus passos melhorem. Que eu possa voltar a fazer as coisas que eu costumava fazer. Que eu não seja a única pessoa do mundo que não joga beach tênis. Porque eu acho que todo mundo agora só faz isso, não é isso? Que eu possa voltar
a fazer as coisas que eu fazia. Que eu possa voltar a vir para a igreja. Mas que acima de tudo, eu possa nunca mais colocar nada no lugar de Deus na minha vida. Nem as minhas pernas, nem os meus braços, nem os meus olhos, nem minha família, nem nenhuma outra coisa que o pecado insiste em me tirar de perto de Deus. Que essa história aqui foi longa, mas eu não contei nem a metade. Ela possa servir para você como um impulso para que a sua fé em Deus prevaleça. Que você possa enxergar em Deus tudo isso que me aconteceu, tudo o que lhe aconteceu, você possa enxergar em Deus o responsável. Que Deus possa nos abençoar, nos dar novos passos e nos dar nova vida dia após dia. Eu vou pedir para que, não foi combinado, ela vai ficar com raiva de mim, mas não tem jeito. Para que a minha querida parceira, amiga, esposa e mulher de Deus façam oração, para que nós possamos não só entregar esse culto a Deus, mas agradecer por tudo que Ele tem feito, não só na nossa vida, mas na nossa vida. Então vamos orar. Amado Deus e gracioso Pai, nós queremos te render graças, Senhor, por este dia, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Queremos te render graças, Senhor, pela saúde, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado dia após dia. Queremos te render graças, Senhor, porque podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos livrado de tantos males, o Senhor tem sido conosco, Pai. Nesta hora e mais uma vez, eu quero agradecer a Ti, Deus, pela vida de Eduardo, Pai, pelos grandes milagres que Tu operaste na vida dele, por todos os livramentos que Tu deste, Deus. Eu sou grata a Ti, Pai, e acredito toda a honra e toda a glória a Ti, Senhor, porque eu sei que foi o Senhor que usou médicos, medicamentos, fisioterapias, fisioterapeutas. Eu sei que o Senhor usou meios ordinários e extraordinários para trazer essa cura a ele. Louvado e engrandecido seja o Teu santo nome por isso, Pai. E hoje, Pai, nós estamos aqui para Te dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, ó Deus. Nesta hora e mais uma vez, nós continuamos clamando, Pai, pela cura total dele, pela recuperação plena, porque temos plena certeza que no Teu tempo tudo isso acontecerá. Oro pela vida de cada uma das pessoas que chegaram até aqui neste lugar, por cada uma das pessoas que dedicaram tempo de oração pela vida dele, pela nossa família, pela minha vida. Deus, que Tu possa derramar das mais preciosas bênçãos, Senhor, sobre a vida dessas pessoas, sobre a vida dessa igreja, sobre a vida das pessoas que estão neste lugar, Deus. E que o Senhor possa ser conosco, Pai. E que, como bem disse Duda, Senhor, que a gente possa, Pai, estar com os nossos olhos bem abertos para observar todos os milagres diários que o Senhor tem operado em nossas vidas, Pai. Desde o momento que nós acordamos e abrimos nossos olhos, até o momento que nós vamos dormir e fechamos nossos olhos. Ser conosco é o que eu te oro, te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Alisson, para encerrar, você que... Palmas para Jesus. Isso aí, louvado seja Deus. Pode quiser ir, fica à vontade. Melhor para você assistir ali, né? Vamos embora. Pega aqui no meu bracinho.